Olá, amigos, 26 de fevereiro de 2015, retornamos com o programa A Voz do Brasil pela Vida. O atraso se deve a razões exclusivamente pessoais, minhas, incluindo um período de luto pela morte de minha querida mãe. Mas nós temos de ir em frente. E a boa notícia a comentar é o fato de que o governo foi derrotado na eleição para a Câmara dos Deputados. Queria impor Arlindo Quinalha, que seria extremamente nocivo para as nossas causas. É alguém que se alia a toda a frente abortista, toda a frente antifamília que existe no Brasil, e acabou tendo de engolir Eduardo Cunha, do PMDB, como presidente da Câmara. Isso foi uma rebelião legislativa, não há dúvida nenhuma, e uma derrota extremamente importante sob o ponto de vista político para um governo que se inicia, aliás, se inicia sob o signo da corrupção, dos escândalos, que se inicia sem poder sequer governar, porque não tem mais credibilidade, apesar de ter começado agora, apesar de ter tomado posse para o novo mandato, Dilma Rousseff, no dia 1º de janeiro, portanto, praticamente ontem. O fato de Eduardo Cunha ter sido eleito nos indica, para presidente da Câmara, nos indica que projetos de lei de tipo abortista e contra a família não terão vida fácil na sua tramitação na Câmara dos Deputados. Lembre-se que a pauta das matérias depende do Colégio de Líderes. E o presidente da Câmara tem uma grande influência no Colégio de Líderes. Certamente terão muita dificuldade, matérias desse naipe, de ser sequer pautadas para votar em plenário, ou mesmo para tramitar nas comissões, que as comissões também recebem a sua influência dependendo da sua composição nesse sentido. Eu digo as comissões, por quê? Lembro, as senhoras e senhores, que pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, algumas matérias são matérias que se resolvem nas conclusões, que se resolvem nas comissões. São matérias conclusivas nas comissões, são matérias terminativas nas comissões. Nessas condições, quando uma comissão ou quando o conjunto de comissões pelo qual tramita aquela matéria dá o seu aval, aprova um determinado projeto, ele não vai a plenário, ele vai direto ao Senado. Vai direto ao Senado, onde o governo conseguiu controle total na pessoa de um personagem muito maligno para a política do Brasil e que permitirá que todos esses projetos da Revolução Cultural tramitem com maior facilidade por lá, diferentemente do que acontece na Câmara dos Deputados. Então, nessas matérias conclusivas ou terminativas, se não houver recurso com suficiente apoio parlamentar por parte de algum deputado, ela vai direto ao Senado. E lá no Senado ela pode tramitar com maior facilidade. Daí a necessidade de vigilância permanente da nossa parte, não apenas em relação ao plenário, mas em relação às comissões também. E esse é um momento peculiar, porque é início de legislatura. No início de legislatura, são desarquivados pelos seus autores os projetos que tinham sido arquivados por força do regimento interno da Câmara dos Deputados, conforme tantas vezes explicamos aqui, arquivados no dia 31 de janeiro, iniciada a nova legislatura por iniciativa de parlamentares que o subscreveram, ou dependendo da fase em que estavam, eles podem ser arquivados a requerimento parlamentar. E certamente serão, como já foi desarquivado o necessário, o útil, uma boa lei para o país, o Estatuto do Nascituro. E outro que está em pauta também é o Estatuto da Família. O Estatuto da Família, segundo o noticiário, colocado de uma maneira um pouco incorreta, por exemplo, pelo Jornal do Estado de São Paulo, será acelerado e está em vias de ser nomeada uma comissão especial pela mesa da Câmara para a sua apreciação e posterior votação. Aí tem o jornal Cunha, né, que é o deputado Eduardo Cunha, presidente, acelera o projeto contra a família gay. Não é bem um projeto contra a família gay, nada disso. É um projeto que reafirma os fundamentos da família de acordo com o que consta do artigo 226 da Constituição da República do Brasil, que foi
vilipendiado, que foi reescrito por uma decisão imprópria recente do Supremo Tribunal Federal, que tantas vezes combatemos e comentamos aqui, a tal ponto que o Supremo, na verdade, agiu como legislador e reescreveu a Constituição da República no capítulo da família, o que não lhe compete constitucionalmente. Então, o que se quer com esse projeto é repor a ordem constitucional do país na temática família, exatamente de acordo com o que está no artigo 226. É claro que a militância contrária, a militância abortista, feminista, a militância LGBT, diz que o que se quer é voltar aos rudimentos de uma família que não tem mais razão de ser necessariamente, que seria aquela apenas derivada inicialmente da união de um homem e de uma mulher. Não é isso. O que o projeto faz é colocar nos eixos do artigo 226 da Constituição da República o conceito de família, que deriva, sim, inicialmente da união entre um homem e uma mulher, seja pelo casamento ou seja pela união estável reconhecida. E se por acaso acontecer um acidente de percurso, por exemplo, a morte de uma dessas pessoas, e com a morte dessas pessoas, o casamento do viúvo ou da viúva, de modo nenhum a lei vai dizer que aquele deixa de ser um núcleo familiar, deixa de ser uma família, em absoluto. Está protegido e será protegido nos termos do Estatuto da mesma forma. Se houver, em termos civis, o divórcio, porque o divórcio em termos civis extingue o vínculo civil. Não quer dizer que essa família não continuará a funcionar, continuará. Então tudo que se diz nesse sentido não passa de grossa e deslavada mentira. Mas o que é importante é dar um sentido de início a essa família, que é o sentido do direito natural, é o sentido do que é a família ao longo dos milênios, do que ela se formou, do que ela veio sendo na cultura humana, independentemente das questões transcendentais, das questões religiosas ao longo dos milênios. O projeto, portanto, é muito bom. Ele vai ser votado e temos grande esperança de que ele seja aprovado na Câmara dos Deputados, embora não tenho dúvida de que tentem torpedeá-lo no Senado. Nós todos temos que estar atentos, vigilantes e formar com os parlamentares que vão defender projetos importantes como esses dois que mencionei. O Estatuto do Nascituro, que defende e preserva a vida humana desde o início verdadeiro, que é a fecundação no ventre materno, até o momento da morte natural. E a família, que é a célula máter, a base da sociedade, conforme a define a Constituição da República. E nesse sentido também, um dado importante é que o partido que mais milita contra isso, o PT, Partido dos Trabalhadores, perdeu um número considerável de cadeiras na Câmara dos Deputados e, por outro lado, houve a chegada a essa Câmara de lideranças de caráter conservador e lideranças religiosas que sabemos, temos certeza, que formarão ao lado da família, formarão ao lado da defesa da vida humana desde seu verdadeiro início, que é a fecundação no ventre materno. Nosso combate, nossa luta continua contra o aborto, porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticar esse crime hediondo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.